foi nessa toada que eu acabei cada vez mais me aprofundando, fiz vários cursos, comecei a dar aula também na ComSchool, né? Que era uma... Pô, quando eu comecei a dar aula na ComSchool, eu falava, cara, eu era aluno, né? Eu era aluno e agora eu tô dando aula, né? Mas isso acontece com todo mundo, sabia? Todo mundo que dá aula, uma vez foi aluno. Exato. E eu fui aluno lá em Campinas, cara. Então, é algo que eu falava, cara, eu cheguei num patamar que eu não imaginava, assim, sabe? Pô, eu tô dando aula de uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, sabe? Mas é um processo meio natural. Mas em que momento dessa história que começou a florescer a história do empreendedorismo? Começou a sentir aquela necessidade de ter um negócio? Então, eu sempre quis ter um negócio, né? Eu e um outro amigo meu, melhor amigo meu, né? Que é o Gilson, lá de Campinas, a gente teve uma empresa, cara. Eu trabalhava na Tento. Palmeirense ele não, corintiano. Não, é São Paulino, cara, infelizmente. Ele largou tudo para abrir essa empresa. E eu continuei trabalhando e o outro sócio nosso continuou trabalhando. O outro sócio trabalhava na IBM, eu trabalhava na Tento e ele trabalhava na Tento. Ele saiu da Tento e ele era o cara que estava tocando a empresa. Inicialmente a gente se posicionou como uma empresa de CRM, de call center, porque era isso que a gente conhecia, né? E aí a gente teve o nosso primeiro cliente, deu super certo, a gente vendeu o sistema para ele, porque a gente fez um sistema, né, de CRM integrado com URA e tal, que naquela época era novidade. E só que eu não conseguia dar atenção e eu já tinha uma filha, né? Eu já tinha uma família. Então, para mim era muito mais difícil eu largar tudo porque eu tinha esse compromisso, né? Tanto que ele continuou. E aí a gente fechou a empresa e ele continuou com a empresa com outro nome. E eu acho que eu sempre empreendi na empresa dos outros, sabe? Então eu olhava assim, cara, eu nunca tive horário para entrar, nunca tive horário para sair. Eu nunca trabalhei pelo horário, eu sempre trabalhei pelo resultado que eu queria produzir. E aí eu imaginava que eu poderia fazer isso talvez por mim mesmo, assim, sabe? Em alguns momentos eu entendia que eu queria mais do que os próprios donos, sabe? Até chega uma hora que você fala, cara, peraí, não posso querer mais que o cara, né? O cara é o dono. E quando a gente fala, por exemplo, de uma Tento, que tinha 90 mil funcionários, eu não sei quanto tem agora, só no Brasil, era muito mais difícil porque é uma empresa muito hierárquica, né? É muito difícil você discutir ideias que você tem, né, principalmente quando você tem uma gestão sendo feita em outro país, né, como era na Espanha, enfim. E aí quando eu fui para as empresas familiares... Depende muito de um líder que está acima de ti também comprar ideia e estar na mesma pegada de ser empreendedor, senão a coisa não... E assim, eu vejo, cara, que 80%, a minha opinião, tá, 80% das pessoas, cara, elas trabalham por aquela obrigação, sabe? Tipo, eu vou fazer o horário, vou sair, sem muito propósito, né? E os 20%, cara, que tem esse propósito, cara, você vê, né, no olho, você vê no brilho do olho da pessoa querendo entregar um negócio diferente. Então, eu tinha isso, né, e eu sempre falava para todo mundo, Edmilson, o que você ia fazer? E eu falava isso, cara, quando eu falava lá na Tento, cara, qual é o seu próximo passo? Eu falei, cara, eu quero ter um negócio meu. E eu não sabia nem o que era, né, o que eu queria ter, enfim. Mas tu falava, né? Eu falava, mas não sabia o que era. A gente tem medo de falar, né? Eu não tinha medo, mas eu acho que até isso me atrapalhava em algum momento. Ela falou, cara, você quer abrir um negócio seu ou você quer ser diretor aqui? Eu falava, cara, se eu for diretor aqui não tem problema, mas eu quero abrir um negócio meu. E não tinha nada, não tinha planejamento, nunca tinha feito plano de negócio, nem nada. E aí, cara, eu comecei a amadurecer a ideia da consultoria, né, de e-commerce. Muita gente me procurava e falava, cara, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E eu acabava ajudando muitas vezes, mas não tinha uma metodologia, não tinha uma forma de fazer. E aí eu comecei a entender que eu tinha que produtificar aquilo, né? Se eu quisesse vender alguma coisa, tinha que se tornar, no mínimo, um produto. E aí eu fui estudar essas pessoas que me pediam ajuda, quais eram as dificuldades que elas tinham, né? E por que elas me procuravam. E aí eu comecei a montar uma metodologia de diagnóstico, de consultoria, porque, de verdade, assim, ser consultor nunca foi muito meu perfil, assim, sabe? Ser a pessoa que vai lá e fala, faz isso e vai embora, né? Eu sempre fui executivo, cara, sempre entreguei os resultados fazendo o resultado. Então eu tinha essa dificuldade e comecei a tentar levar para a consultoria uma ideia de execução. Então, cara, tem isso, mas isso aqui eu vou fazer, né? Isso aqui eu vou fazer e você precisa me dar apoio. E começou a dar certo. Os primeiros clientes começaram a... E a consultoria, ela é frustrante às vezes, né? E tem muito cliente que fala, é muito cômodo para o consultor, porque ele vem, entrega um monte de coisa e vai embora. Mas para o consultor, cara, você fala, será que o cara vai executar tudo isso aqui, cara? E sempre tu fica naquela, tipo, se eu fosse fazer isso aqui seria muito melhor, né? Exato. Fica com aquela sensação da vontade de pegar e fazer. Não dá para mim aqui que eu vou fazer esse negócio. Exato. E foi uma experiência boa para mim, porque assim, eu
eu sempre fui muito executor, né? E muito aquela cultura de sair fazendo, né? Talvez planejar pouco e executar muito, né? Tá? Hoje eu vejo que a execução é muito importante, mas no passado eu me fazia uma autoavaliação e me autocriticava sobre a falta de planejamento.